Olá, meu nome é Pablo, estamos aqui de novo com mais um episódio do podcast Bionofone. Estou acompanhado aqui do Matheus e do Gabriel. Hoje a gente trouxe um convidado especial. Kleber veio direto do Rio de Janeiro. Kleber é formado aqui na UFJF, na Universidade Federal de Juiz de Fora. É formado em Ciências Biológicas, tem mestrado e doutorado na UERJ, na área de geopaleontologia. Certo, Kleber? Quase certo. Na verdade, Fala um pouco para a gente da sua formação. Eu sou formado aqui pela Federal de Juiz de Fora. Amo Juiz de Fora, é a cidade que me acolheu, que me abraçou. Então, voltar para cá é voltar para casa. E fui para o Rio de Janeiro, mas aí eu fui para a UFRJ, né? E lá fiz o mestrado e o doutorado em paleontologia dentro do departamento de geologia. Eu até brinco que, ao longo do tempo, o meu HD de biólogo ele foi sendo corrompido e, infelizmente, grande parte disso foi ocupado pela geologia e tudo que a gente vai conversar daqui a pouco. Não, muito bacana, muito bacana. E você é de uma área um tanto diferente o pessoal não conhece muito. Totalmente exótica, assim, eu acho que não tem um parâmetro, a gente não aprofunda isso na nossa formação e seria muito interessante você contar como foi sua experiência, como foi sua mudada de chave, vamos dizer assim, para entrar no caminho da geologia com os microfósseis. Para deixar ciente do pessoal, o Kleber ele mexe com microfósseis. E assim, eu acho nada melhor do que deixar o profissional falar sobre o que são os microfósseis, porque é uma coisa que nem eu entendo muito, não sei os meninos qual que é a percepção deles. Mas conta um pouco pra gente, assim, do que é o geral, os microfósseis em si. O que é um microfóssil? Como é que isso funciona? Legal. Eu gostei do exótico. Quando estava na graduação, e foi na graduação que essa veia exótica começou a pulsar mais, eu era o maluco da turma e quase praticamente da faculdade inteira. Você é maluco, vai trabalhar com paleontologia, tanta coisa legal. Eu sou de uma época que a genética estava muito na onda, estava em moda, coisa e tal. Então, todo mundo queria ir para biomedicina, para genética, coisa e tal. Mas, assim, eu acabei gostando de paleontologia. É o clássico, né? Todo garoto já teve um pijama de dinossauro, um dinossaurozinho pequenininho. E aí, com o tempo, eu fui percebendo que não era bem dinossauro que eu gostava. Surgiu na época com o professor de paleonto, Sebastião, lá da Federal. Teve um curso de verão para a UFRJ, um curso no departamento de geologia, 2 semanas fazendo um curso de verão por lá. Aí já imagina, né? Eu sou do sul de Minas, vim para Juiz de Fora e fui para o curso de verão no Rio de Janeiro de 48 graus à sombra. Então, assim, eu gosto muito de microfósseis para ter encarado 2 semanas desses microfósseis. E o interessante, só para a galera mais específica saber, nesse curso, cada professor da área de lá oferecia essas 2 semanas de um treinamento intensivo. Tinha de radiolário, de foraminífero, de palinologia e de nanofósseis calcários. Certamente daqui a pouco eu vou falar mais um pouco sobre eles, mas para quem é da biologia, certamente foraminífero, radiolário e palinologia são palavras, são termos que todo mundo já ouviu ou vai ouvir em algum momento. Nanofósseis calcários não. E justamente por isso falei, eu quero saber o que são nanofósseis calcários. Não tem nada para fazer, né? Praiô, vamos lá para o Rio, tá tranquilo. E aí fiz esse curso e não vou dizer que foi paixão à primeira vista não, que é muito romântico. Mas eu brinco que eles que me escolheram, né? Os microfósseis me escolheram. Depois disso, eu continuei a graduação e, no final, eu acabei indo para lá fazer a pós-graduação. Eu acho isso muito interessante, igual você falou. A gente sabe alguns termos, mas um pouco de forma também superficiais, assim. E eu acho muito bacana a relação que você teve. É muito clichê, muito romantizar, muito amor à primeira vista, mas eu acho que isso aí ocorre de maneira geral com a biologia. Quando você tem um tema que você olha de um jeito diferente e se introduz um pouco mais, eu acho que gera um interesse melhor, assim, maior. Aí, depois que você percebeu, qual foi como que você trilhou seu caminho? Como que você falou assim, é isso realmente que eu quero? Quando eu vi que já não tinha volta. E agora... Um ponto interessante, que eu achei isso até válido para todo mundo dentro da biologia. Que por mais que você gostava da área, mas você fez ali um curso, né, um curto período, mas fez um curso ali, que demonstrou que era aquilo ali, de certa forma, que você queria. Então, assim, você buscou
aquele conhecimento, mas foi uma vivência prática. Então, isso assim, é legal. talvez, se você não tivesse feito esse curso, você não teria seguido para essa área. Então, assim, meio fazendo um recorte aqui no tema, mas a gente sempre tem que buscar oportunidades quando elas aparecem, porque talvez a gente pode não gostar muito daquele tema, assim, à primeira vista, mas na prática a gente vê que é uma coisa diferente que a gente consegue... Exatamente. E assim, isso é muito legal, muito interessante, porque realmente não é clichê. Hoje em dia é necessário. Né? Vocês veem muito isso. E eu ouvi o primeiro podcast de vocês, exatamente aquilo. Olha, eu entrei, gostava disso, mas hoje estou pensando em tal coisa. E a biologia, assim, lógico, é o nosso mundo, a gente tem mais conhecimento disso. Mas a biologia é um multiverso. Né? Você pode fazer, hoje em dia, então, você pode, desde a parte de saúde, você pode estar dentro de um centro avançado de medicina, de pesquisa, de imunologia, etc., etc., ou quebrando pedra. É um leque muito que os geólogos não me escutem falando isso. Mas é um leque muito... Igual eu brinco com vocês, olha, eu posso usar o microscópio tranquilamente, não vou danificar nada, porque tudo que está nele já está morto há milhões de anos. Né? Enquanto na própria semana da biologia vai ter esse grande contraste, né? O pessoal brincando ali, trabalhando com fecundação, coisa e tal, e, por outro lado, a gente com organismos que já morreram há 65 milhões de anos. Sim. Isso é muito legal. A virada de chave de cada um de nós agora está parecendo mais Star Wars, né? O Mestre Yoda falando aqui, olha, siga, né? This is the way, é o Mandaloriano aqui. Mas vai acontecer em algum momento. Mais tarde, mais cedo, igual eu brinquei com vocês. Pô, qualquer garoto sempre quis um dinossauro, pijaminha de dinossauro, etc. Para mim, isso como profissão apareceu no final da faculdade, depois desse curso, igual você falou. Isso eu menciono para todo mundo, para qualquer faculdade ou algo do tipo. Hoje em dia, você tem que saber o que quer. Ah, Kleber, eu não sei o que é. Tudo, não tem problema não saber o que você quer. Mas a partir do momento que você se sentiu, opa, essa é a minha pegada, tem que correr atrás. E um exemplo disso que eu brinco muito com o pessoal, até com meus colegas aqui de Juiz de Fora, eu quero fazer biologia marinha. Tá, Juiz de Fora não tem mar. As faculdades de biologia que tem aqui em Juiz de Fora, até onde eu saiba, não tinha, na minha época, não tinha a especialização biologia marinha. Sim. Hoje em dia eu sei que já tem professor que trabalha com isso, coisa e tal. A globalização ajudou muito isso. Mas naquela época, assim como aconteceu comigo, não tinha uma especialização em paleontologia aqui. Tem que correr atrás. Então, você teve que ir em outro lugar para buscar aquilo ali que era o seu aquilo. foco. Ah, Kleber, eu quero trabalhar, sei lá, com biologia quântica. Eu não vou falar que você é maluco ou algo do tipo. Corre atrás. Tem Juiz de Fora? Não tem. Tem no Brasil? Não tem. Você já viu, já pesquisou, já correu atrás? Ah, tá. Vai. Né? Não estou dizendo, de novo, romanticamente, olha, corra atrás dos seus sonhos. Não. É que em algum momento, realmente, a gente vai se tornar especialista. É que como profissional também, uma das maiores qualidades, você tem que ter a proatividade, né? Não adianta você ficar esperando igual um crocodilo que vai cair no seu prato, sacou? Você vai ter que ir atrás para poder se aperfeiçoar naquilo ali. Vão ter caminhos, não é que vão ser mais fáceis, mas que para a região que você está vai ser mais tranquilo. Outros que você vai demandar um pouco mais de esforço, né? Natural. Facilitados em algum momento, alguma porta. E o importante também, não estar fechado no pensamento, igual você motivacional, falou. Corram atrás dos seus sonhos. Mas igual, é sempre deixar todas as portas abertas. Eu achei muito interessante, porque no primeiro episódio eu falei que não gosto de botânica, mas eu também não posso deixar uma portinha já fechar ali. E eu acho isso muito interessante. Eu acho que é igual correr atrás, mas é muito, muito, muito bacana. Mas voltando, focando aos grandes microfósseis, ou nem tão grandes. Não, gostei. Não tão grandes. Varia um pouco. Depois ele vai fazer um vídeo de grandes microfósseis. Valorizei. Mas aí, depois que você decidiu, você foi para a faculdade, foi para o doutorado, para o mestrado. Depois dessa fase, qual que foi seu processo para você se introduzir realmente na área? Não estou aqui para falar, olha como foi difícil, uma vendedora, mas foi. Né? Então, assim, quando eu fui para o UFRJ e aí comecei o mestrado, passei no mestrado de lá, as coisas começaram a ter uma outra forma. A primeira delas eu estava no departamento de geologia. Eu estava convivendo, e estou até hoje convivendo com geólogos, que são a maioria ali dentro, que é a maioria ali dentro do departamento, e em qualquer lugar que se trabalhe com microfósseis. Hoje em dia até que não. Se você pega, por exemplo, um Congresso Brasileiro de Paleontologia, que é um local onde reúne os paleontólogos de macro e de micro, ali você vê que, por exemplo, tem muito biólogo.
e pouco geólogo. Né? Mas no meu dia a dia foi sempre com muito geólogo. E foi justamente com isso. Aí eu entrei no mestrado, já direcionado para fazer mestrado em nanofósseis calcários. E no começo eu pensei, eu quero trabalhar com paleoecologia, eu quero ver o comportamento, como foi o comportamento desses organismos quando vivos, o que eu posso trazer de benefícios com o meu conhecimento de biologia para micropaleontologia. Só que eu precisava de dinheiro, eu precisava de bolsa. E na época, a única bolsa que tinha, pelo menos no departamento, a mais próxima de acontecer era a bolsa da ANP, que é a Agência Nacional do Petróleo. Bom, obviamente que para ser a bolsa da Agência Nacional do Petróleo, você tem que trabalhar com petróleo. E aí eu consegui direcionar o meu estudo, que eu já tinha tudo pronto, o material todo pronto, eu consegui direcioná-lo da paleoecologia para a bioestratigrafia. A bioestratigrafia, de maneira bem rápida, bem rasteira, é quando a gente pega esses microfósseis e utiliza para fazer datação da rocha. Então, dependendo dos bichinhos, dependendo dos organismos que você viveu naquele momento e viraram um fóssil e ficaram ali naquela rocha, sedimentados ali na rocha, você sabe a idade deles, com base em estudos mundiais, com base em muita correlação, etc, etc. Então, você consegue fazer essa datação nas rochas com base nos microfósseis, no meu caso. Isso é, de maneira bem grosseira, a bioestratigrafia. Sim. E aí eu usei, ainda uso, a bioestratigrafia na indústria do petróleo, que é o que eu faço ao longo de algumas décadas que não vale a pena a gente Não, interessante. E só para sanar, acho que a dúvida de muita gente que pode estar pensando, e você falou os bichinhos. O que são os microfósseis? É só bicho? Por exemplo, tem alga, tem protozoário? Como é que funciona esses microfósseis em si? O que a gente consegue encontrar? Obrigado por me lembrar. Então, se a minha orientadora estiver assistindo algo do tipo, quando eu falo bichinho, é a forma carinhosa. A gente fala dos meus bichinhos. Mas, assim, isso é muito maneiro também, porque na micropaleontologia, e como o próprio nome diz, é a paleontologia de micro-organismos, de microfósseis. Né? Então, assim, ali é um grande universo. Então, existe desde aquilo que a gente comentou no comecinho, desde pólens, esporos, pequenos fragmentos de dentes de peixe que acabam sendo incluídos, a gente consegue visualizar na micropaleontologia, foraminíferos, radiolários, e é engraçado que a composição deles é diferente. Alguns são de carbonato, outros são de sílica, isso também vai modificando matéria orgânica, paleontologia. No meu caso, especificamente, os nanofósseis calcários, hoje em dia, depois vocês procuram no Google, por favor, a forma de vida vivente atual são os coccolithoforídeos. O nome é feio, eu sei disso, mas são algas importantíssimas no sistema da Terra. Né? Então, são algas unicelulares, planctônicas marinhas, né, que faz parte de todo um complexo, toda a rede, de toda a teia ali de alimentação do ambiente marinho. E, enfim, tem vários benefícios e elas são necessárias hoje em dia. E aí, esses bichinhos, que são essas algas unicelulares, não são bichinhos, por favor, elas morrem, e quando morrem, as plaquinhas que revestem essa célula, essa única célula, ela se desprende desse organismo e fica no fundo oceânico. Todo o processo de sedimentação, são cobertas por sedimento, etc, etc. E como elas são de um material resistente, de carbonato, elas se preservam para o registro paleontológico. Entendi, bacana, bacana. E assim, fazendo não sei se essa comparação seria muito absurda, mas você acha que é mais, né, não sei se também entraria dentro da sua área, é mais difícil a gente conseguir encontrar os microfósseis ou fósseis maiores? Porque a gente vê os sítios arqueológicos e é mais fácil de você ver. Então, você vê que tem um osso ali e falou, opa, peraí, talvez eu consiga ter uma base ali. Agora, porque também fica a dúvida, né? Como é que você encontra um fóssil que é microscópico? Como é que funciona esse processo também? Assim, eu vou resumir de maneira bem simplória, mas isso é muito interessante. Quando eu brinco com meus antigos amigos paleontólogos de macro, porque depois que eu brinco com isso, eu perco a amizade. Mas eu digo que numa única lâmina, e quando eu digo lâmina, é uma lâmina tradicional. Uma lâmina, por exemplo, quando faz um esfregaço de sangue, uma lâmina de que todo mundo convive com ela diariamente. Uma única lâmina, com 3 gotinhas desse sedimento, dessa rocha maceradinha, amassada e pingada com água destilada, no caso de nanofósseis, você tem dezenas de centenas de nanofósseis. Aí eu brinco assim que o cara que trabalha com T-Rex, ele viu, sei lá, 13 T-Rex na vida, incluindo, obviamente, os que estão no museu. Né? Ele mesmo, talvez, ele nunca encontre um T-Rex. Enquanto que eu carrego essas dezenas de centenas de nanofósseis no bolso, na mochila. Né? Eu dou um curso e distribuo a lâmina com milhares de nanofósseis.
Isso tudo, obviamente, foi com muito estudo, né? A gente brinca, como é que foi o primeiro cara que teve a curiosidade de pegar aquela rocha, macerar, pulverizar, colocar, misturar com água, ou ácido, dependendo do método de preparo, e olhar o microscópio e descobrir esses microfósseis. Isso tudo foi junto com a própria evolução do conhecimento da microscopia, né? Um dos grandes curiosos históricos da vida que teve essa pegada de vamos fazer isso, vamos ver o que acontece, e aconteceu. Né? Eu acho que isso é muito legal. Para a biologia, o biólogo, isso é muito importante, né? Isso é parte do biólogo. Sim, a curiosidade, né? Querer saber, querer buscar. Infelizmente, a gente surgiu numa época que as grandes descobertas já foram feitas. Né? Então, isso é perigoso para a gente não perder a nossa curiosidade atual. Eu acho que, como a biologia já abrange muita coisa, o estudo em si, de forma geral mesmo, é muito gratificante. Sempre continuar nessa curiosidade, eu acho que é o fator mais importante mesmo. A gente não deixar de ir atrás de conhecimento de qualquer área que for, gostando, não gostando, para abrir um leque de oportunidades na vida e seguir. Igual eu estudo os nanofósseis. Eu fui conhecer os nanofósseis ano passado, quando você veio na Semana da Biologia, que o Pablo falou assim, vai vir um cara aqui do Rio, vai dar uma palestra de nanofósseis. Eu falei, que acha nanofóssil? O que é isso? Aí eu comecei a pesquisar, entrei um pouco, não para falar que eu aprofundei no assunto. Não aprofundei nem nada, mas fui pesquisar para ter um leve conhecimento, para saber, pelo menos eu sei o que é. Se situar, assim. Eu sei o início, o que ele vai falar. E tanto que nessa semana agora a gente vai ter o curso com o Kleber aqui na faculdade. E a gente, ano passado foi só palestra, esse ano a gente vai ter um mini curso na prática. E eu me inscrevi para fazer para realmente aprender um pouco mais. Não é uma área que me desperta tanto interesse, sendo bem sincero, mas eu acho que vale a pena o conhecimento de modo geral. Aí, uma curiosidade que agora você falou, você conseguiu a bolsa na ANP e depois da sua bolsa, você ainda estava no processo do mestrado. Depois que acabou o mestrado, você virou, graças a Deus, mestre. Qual que foi o caminho? Você já conseguiu entrar direto, manter na Petrobras ou não? O que foi seu rumo ali? Pois é, assim, como todo meme de internet, eu gostaria de ter ficado com o título de mestre. Mas e tal, né? Os mestres são do bem. Exatamente. Já fica meio... Ninguém chama a gente de mestre, assim, com a boca cheia. Pô, mestre e tal. Mas aí, como todo bom mestre, eu precisava manter o meu nível de vida de bolsista, ou algo do tipo. Aí eu já embarquei direto no doutorado. E no final, aí já no doutorado... Rio de Janeiro é muito bom por causa disso. A Petrobras fica literalmente na esquina do departamento de geologia, lá onde eu estudei. E ainda trabalho lá. Né? Então, assim, o ambiente ajudou muito nisso. Né? Eu só literalmente atravessava a rua, se eu quisesse. E aí a gente começa a crescer, a ter conhecimento, a ter contato com profissionais. Então, eu tive sorte de ter contato com todos os grandes profissionais da área de nanofósseis calcários e da micropaleontologia. A Petrobras, o CEMPES, que é o centro de pesquisa que tem no Rio de Janeiro, é o polo de micropaleontologia no Brasil. Então, isso ajudou muito. E aí eu comecei a ter contato com esse pessoal. No final do doutorado, eu fui convidado a fazer parte da equipe como contratado, né? Tem concursado e contratado. E como contratado, eu comecei e fiquei lá por uns 10 anos, fazendo biostratigrafia na indústria do petróleo. Interessante. E você falou essa biostratigrafia, como é que funciona isso, assim, mais... Não sei se teria como explicar de uma forma entendível. Tem. Quer dizer, nem eu entendo, tá? Mas eu acho que eu consigo fingir bem passar o conhecimento. Você imagina, então, que nas perfurações de petróleo, eles vão tirar todo aquele sedimento. É um poço. Vão furar um buraco lá e vão subir com todo aquele sedimento. Então, cada um daqueles sedimentos, eles guarda ali o registro da história da vida no planeta. Então, tem desde o recente até vai descendo, vamos parar no Cretáceo, por exemplo. Então, por causa do conhecimento acumulado, a gente sabe quais nanofósseis, quais microfósseis viveram em cada um daqueles intervalos. Então, quando essa amostra sobe para a gente, alguém vai lá, faz todo um preparo da amostra, olha no microscópio, obviamente, né? E aí fala, olha, esse aqui é a espécie tal. Então, todo mundo já conhece, essa espécie aqui é do Paleoceno. Então, se você perfurar um pouco mais o poço, vai perfurando, aquela espécie do Paleoceno continua e nada de diferente acontece. Até que em algum ponto, achei uma espécie diferente. De acordo com conhecimento, literatura, esse aqui é do Cretáceo. Então, estamos no Cretáceo. E assim você vai compondo esse arcabouço, você monta essa gradezinha de conhecimento com os fósseis e o conhecimento que já existe.
É interessante você falar isso, que dá até para desenhar um paralelo entre a palinologia, né? Que é o estudo do pólen mesmo, né? Então, você pode pegar ali e traçar a história evolutiva das plantas, né? Fazendo do mesmo jeito com os microfósseis, né? E você, ele vai... Isso é legal porque, assim, a gente acabou falando de biostratigrafia porque eu sou especialista nisso. Mas se você pega o mundo dos microfósseis, tem exatamente isso. A palino, por exemplo, é excelente para paleoambientes. Porque se a gente parar para imaginar, tem plantas que viveram e vivem no deserto, tem plantas que vivem em ambientes temperados, tem plantas que vivem em ambientes mais aquáticos. Então, esses pólens, esses esporos, eles preservaram esse comportamento. Né? É o que o pessoal fala, o presente é a chave do passado. Então, por exemplo, palinologia é ideal para paleoambiente, por exemplo. Paleobatimetria, foraminífero, a gente consegue ver a profundidade que eles viveram, ou seja, o quão fundo era aquele ambiente marinho na época. Então, não é só a biostratigrafia, não é só a datação que serve os microfósseis. Eu tenho uma outra pergunta. A gente só encontra os microfósseis nos oceanos ou a gente pode encontrar eles, por exemplo, em montanhas que já foram submergidas, né? Existem outros profissionais que trabalham em outros locais? Sim, isso é uma boa deixa com base na própria paleontologia. Né? Nanofósseis calcários não, foram organismos marinhos, os viventes são marinhos. Então, o pré-requisito para achar nanofóssil é, primeiro, estar na idade em que eles viveram e, segundo, o ambiente ter sido marinho. Mas palino é um exemplo muito bom disso, porque o cara consegue rastrear ali um ambiente desértico com base no registro palinológico que estava ali, ou num ambiente mais próximo ao mar, ou um ambiente até no mar, dependendo do que está estudando. Os tracoides é outro exemplo. Né? Dá para achar os tracoides em qualquer lugar hoje em dia. Assim também era no passado. Então, os fósseis, eles mostram essas características também. Eu acho que é muito interessante, porque, igual você falou, assim, tem vários locais e com isso a gente consegue ver como é que foi no passado, como é que aquele ambiente ali estava naquela época que a gente não consegue voltar lá. Então, assim, é meio que um paralelo muito louco, mas é meio que uma viagem no passado. Então, assim, né, os estudos, então, igual você falou, puxa lá faz a perfuração lá e a gente consegue datar, não, isso aqui tem tal espécie referente a tal período. Exatamente isso. Ou, no caso da palino, tem isso aqui, então isso aqui a gente consegue falar, tal planta estava nessa época aqui. Então, a gente... É uma parada que você consegue saber como é que foi antes, sem de fato estar lá. Exato. Para poder... Tudo é questão de estudo. É porque eu acho que, não sei, pelo menos no geral, mas para mim, coisas muito pequenas que você não consegue ver, é difícil você conseguir ter uma ideia palpável daquilo ali. Então, assim, parece que é coisa de outro mundo, porque você... mas até para a gente é difícil de acreditar, né? Porque a gente está trabalhando ali com... Alguns trabalham com centímetros, se a gente imaginar foraminífero, que a gente consegue enxergar até de olho nu. Mas nanofósseis são unidades micrométricas. Né? Então, não dá. Vocês pegam uma lâmina de nanofósforo, vocês não vão enxergar nada naquilo ali. Né? Estão lá. Vocês viram, né? Existe, não é Photoshop, não é coisa de IA, não. Não, você mencionou há um tempo atrás, no começo da entrevista, o seguinte, que na sua época a genética estava uma tendência, colocamos assim. A gente tem um sequenciamento genético de alguns microfósseis ou dos pólens, no caso da palinologia? Agora é aquele momento que a luz apaga, corta a gravação, né? E aí some a pessoa que fez uma pergunta dessa. Foi cirúrgica. Mas o que acontece? O que eles fazem hoje em dia? Tem como eu disse para vocês, ainda existem os organismos que estão atuais, né? Os viventes. Sim. Então, sim, tem estudos de uma espécie, por exemplo, o pessoal adora essa espécie, acho que é a Rhodosfera, alguma coisa, mas eles adoram essa espécie justamente para fazer esse mapeamento genético. E aí eles tentam, com base no comportamento, base na forma daquela espécie, trazer para a mesma espécie que já está no registro fóssil. Sim. Aí eles vêm, por exemplo, comparam com o tamanho da plaquinha. Olha aqui, observa que hoje em dia, recentemente, a plaquinha tem tantos micrometros. Mais um tempo atrás, num intervalo tal, ela tinha menos. E aí eles tentam comparar esse comportamento atual com o que aconteceu. Isso é muito legal, que reflete, por exemplo, aquecimento global. Então, hoje em dia, já dá para estudar aquecimento global recente, comparando com o que já aconteceu com o planeta Terra. A acidificação do oceano. Né? Pega essas plaquinhas, por exemplo, que já estão acidificadas. Os organismos hoje, eles já mostram padrões de encolhimento, de redução da rede complexa que forma aquela plaquinha. Eles estão economizando na produção de carbonato de cálcio, ou o oceano está cobrando mais esse carbonato de cálcio. Então, sim, existe muito trabalho que correlaciona o presente, aquilo que eu falei, que é a chave do passado. Interessantíssimo. Interessante. E, atualmente, você ainda está nessa área voltada para o petróleo ou você
você mexe com alguma outra coisa? O Netflix aumentou o valor. Alguém tem que pagar as contas lá de casa. Assim, eu acabei que no começo foi um empurrão financeiro e acabou sendo realmente aquilo que eu consigo fazer, eu gosto de fazer. Eu não sei, aí pode direcionar para qualquer lado que vocês queiram, mas eu sou virginiano, eu tenho toque, né? Então, assim, pode escolher qualquer desculpa para isso, mas aí de novo eu brinco. Os nanofósseis me escolheram. Né? E eu gosto do que eu faço. Por incrível que pareça, eu gosto dessa adrenalina de chegar no microscópio e, será que tem? Será que eu vou achar? E quando eu acho, eu já tenho na cabeça qual que é o próximo, né? Por causa, pensando nessa datação, eu já sei qual que seria o próximo nanofóssil que eu preciso encontrar para que aquele empilhamento da idade fique bonitinha. Então eu já fico, não, eu vou encontrar na próxima lâmina. Então, sim, gosto muito dessa área. Não, perfeito. Para a gente poder encerrar, você acha que a gente consegue fazer um geralzão, tipo assim, se alguém quisesse seguir essa área, qual a sua dica, o que você daria? Tipo assim, igual você falou que tinha muito geólogo. Seria melhor fazer, de fato, ciências biológicas, ou talvez fazer... Ir para geologia, já direto. O que você acha que seria, assim... Especialização. Isso é uma resposta perigosíssima. É complicado a gente eu vou arriscar, alguém. Vou pedir para rasgar lá o meu termo de compromisso aqui, porque eu não vou... Mas, assim... Ou você acha que as duas dariam, tipo assim... Porque você foi se especializar depois e tomou o rumo de pessoas que também já estavam na geologia, então... Sim, mas assim... De novo, tem que ter garra, você tem que correr muito atrás. Se a gente for comparar, é o que acontece, por exemplo, que deve acontecer, por exemplo, com os biólogos na área da medicina. Sim. Né? É óbvio que a nossa profissão vai bater de frente com muitas outras profissões onde poderiam e podem coexistir. Né? Ninguém aqui quer tomar o lugar do médico, ninguém aqui quer assinar uma receita, assim como eu também não quero assinar um laudo de que tem petróleo e coisa e tal. Né? Assim, é fácil, como eu falei, não é fácil. Mas existe o caminho. Né? O caminho seria realmente... eu conheço muita gente ao longo desse tempo que fez biologia e acabou fazendo geologia, porque a geologia dava mais embasamento. Entendi. A geologia permite, por exemplo, que a pessoa faça um concurso para a Petrobras. Biólogo não trabalha concursado nessa área. Entendi. Né? E às vezes justamente por causa do embasamento. Né? Assim, o cara quer saber mais. Ele gostou tanto da geologia que ele prefere ter, igual eu brinquei com vocês, ter um HD cheio de informação de geologia. Conheço o contrário, conheço geólogos que se apaixonaram pela biologia do grupo, né, e quiseram fazer biologia. Bacana. Então, assim, o ideal seria uma equipe multifuncional. O ideal, na verdade, seria, e agora eu vou entregar nem minha idade, porque isso é antes de mim, é a história natural. Né? Acho que essa é a grande pegada. Eu gostaria de ser um historiador natural, que junta realmente todo o conhecimento de botânica, de zoologia, sem ter nunca precisado estudar bioquímica, biofísica, maravilha, né? Fisiologia comparada, essas coisas. Mas tem gente que gosta. Sim, certamente num próximo podcast vai vir alguém sobre a parte de medicina e vai me detonar, tipo, eu ouvi o último lá e discordo. E, de novo, é aquilo que a gente falou no comecinho. Essa é a grande pegada da biologia. Né? Você um dia acordar e falar, hoje eu nunca mais eu quero ver nada vivo na minha frente, eu quero ver um fóssil, eu quero quebrar pedra ou algo do tipo. E essa é a grande maravilha do negócio. Não, perfeito, Kleber. Muito obrigado pelo convite, obrigado pela disponibilidade de vir lá do Rio de Janeiro, ficar aqui para Juiz de Fora. É uma honra. Obrigado mesmo, de coração. É isso, acho que podemos encerrar por aqui. Eu acho que o nosso primeiro realmente conteúdo foi um prazer imenso ter sua presença aqui. Tô sentindo meu QI até mais elevado. Sim. 100%. Tô até meio perplexo ainda. A mensagem final é motivação. Coisa. Esse vídeo podcast foi bem motivacional. Eu acho que, corram atrás dos seus sonhos, é difícil, mas vale a pena. Mas vale a pena. Hashtag coach. Exatamente. Foi um papo meio coach. Não, mas muito obrigado mesmo. Fiquem atentos no nosso Instagram, Bionofone. Em todas as redes sociais é Bionofone agora. YouTube, agora Spotify, Instagram, TikTok. Agora é tudo Dá Bionofone. Like, segue, comenta, compartilha, manda pro amigo, pra mãe, pro papagaio, pro periquito, pra quem for. Todo mundo. Pros microfósseis, se for por aí, pode mandar. Muito bom. Obrigado. E é isso. Obrigado.